Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O centroavante Konstantinos Mitroglou foi sem dúvidas uma das grandes estrelas do futebol grego nos últimos anos. Seja jogando por clubes como Olympiacos, Benfica ou até mesmo na seleção da Grécia, ele chamava a atenção por ser extremamente letal dentro da grande área, chegando até a ser considerado um dos atacantes mais difíceis de serem marcados no futebol europeu. Porém, há mais ou menos umas 5 temporadas, essa estrela grega entrou em uma verdadeira decadência e, após acumular uma série de passagens ruins, simplesmente sumiu dos holofotes no futebol. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz a história desse jogador e, ao mesmo tempo, traz detalhes sobre essa indigesta reta final de carreira. Confere só! Nascido no dia 12 de março de 1988, na cidade de Krinitz, na Grécia, Konstantinos Mitroglou é mais um personagem que começou muito cedo no futebol. Ainda criança, se mudou com a família para a Alemanha, mais precisamente para a cidade de Nürnberg, e por lá, com apenas 9 anos, passou a fazer parte das categorias de base do modesto SV Nürnberg. Ao todo, ele passou 6 anos participando de competições juvenis com a camisa desse clube, até que em meados de 2003 acabou recrutado pelo Duisburg, centenário clube alemão que na época disputava a 2ª divisão nacional. Naquela que parecia ser a primeira grande oportunidade de sua carreira, Mitroglou não chegou a ser promovido aos profissionais. Durante 2 temporadas, apenas fez parte dos elencos sub-17 e sub-19, mas as boas aparições em competições nacionais dessas categorias abriram as portas para o centroavante no time B do Borussia Mönchengladbach em julho de 2005. Na nova casa, Mitroglou continuou fazendo os seus gols e, de quebra, ainda chamou a atenção da Federação Grega, que já no final de 2005 passou a convocá-lo para a seleção local sub-19. Aliás, essas aparições internacionais foram cruciais para alavancar ainda mais a carreira da jovem promessa, já que nos primeiros 9 jogos ele conseguiu marcar 9 gols. Além disso, na Eurocopa Sub-19 de 2007, quando ajudou o país a chegar até a final, marcando 3 gols em 5 jogos, passou a ser cobiçado por vários clubes europeus. Logo, entre as propostas recebidas, em julho de 2007, Mitroglou optou em voltar para sua terra natal para assinar um contrato de 5 anos com o Olympiacos. A negociação na época girou em torno de 100 mil euros. Com a camisa desse gigante grego, a jovem promessa não foi titular absoluto em boa parte do tempo, mas sem dúvidas viveu um dos momentos mais vencedores de sua carreira. Tirando apenas um empréstimo de 6 meses para o Panionios em 2011 e também um outro de 1 ano para o Atromitos na temporada 2011-2012, onde até chegou a marcar 17 gols em 35 jogos, ele defendeu as cores do Olympiacos por quase 6 temporadas. E durante esse período, além de 60 gols em 149 jogos, participou das campanhas de 5 títulos da primeira divisão e 3 da Copa da Grécia. E claro que todas essas conquistas renderam a Mitroglou um espaço na seleção principal da Grécia. Convocado pela primeira vez em 2009, ele fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2012 e, com 5 gols em 12 jogos, ajudou também o seu país a garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil. Com isso, em alta no mercado, em janeiro de 2014, Mitroglou foi anunciado como novo reforço do Fulham da Inglaterra, em uma negociação que custou um pouco mais de 15 milhões de euros. Nessa altura, o atacante grego, no alto dos seus 25 anos, já era um dos nomes mais prestigiados do futebol do seu país. Infelizmente, para a tristeza dos envolvidos, a passagem de Mitroglou pela Inglaterra foi bem ruim. No total, durante 6 meses, sofreu com lesões. Foram só 3 jogos pelo time principal. Por conta disso, já em julho de 2014, logo após a sua participação na Copa do Mundo, ele foi devolvido por empréstimo ao Olympiacos. Até hoje, essa contratação de Mitroglou é considerada uma das piores da história do Fulham. Bom, por mais que parecesse um retrocesso, essa devolução ao gigante grego foi muito benéfica ao centroavante. Afinal, ao longo da temporada 2014 e 2015, além de ter conquistado mais um campeonato nacional e mais uma Copa da Grécia, rendeu a ele uma nova fase artilheira. Ao todo, em 33 jogos disputados, balançou as redes 19 vezes.
Com isso, Mitroglou voltou a ser especulado em grandes mercados europeus e já em agosto de 2015, em uma negociação que no final das contas custou 7 milhões de euros, foi anunciado como novo reforço do Benfica. Nos encarnados, o centroavante grego chegou cercado de pressão, já que havia sido contratado com a dura missão de substituir Lima, atacante brasileiro que havia sido negociado com o futebol árabe. Porém, apesar da pressão, principalmente por parte da torcida, ele não decepcionou. Pelo contrário, viveu no clube português o seu verdadeiro auge técnico. Jogando ao lado do brasileiro Jonas, fez números muito interessantes. No geral, em 2 temporadas, somou 52 gols em 88 jogos e ainda faturou 2 títulos da primeira divisão, uma taça da Liga e uma taça de Portugal. Nessa altura, Mitroglou passou a ser considerado um dos centroavantes mais cobiçados no velho continente. Após perder espaço no elenco do Benfica, principalmente por conta de alguns problemas físicos, antes do início da temporada 2017-2018 na Europa, Mitroglou passou a procurar um novo clube para atuar. Foi então que, em julho de 2017, por cerca de 21 milhões de euros, foi vendido ao Olympique de Marseille. Prestes a completar 30 anos, o grego chegou à equipe francesa para ser a principal referência do ataque. Mas, apesar do início promissor, essa passagem pela França foi muito questionada. Durante 1 ano e meio, Mitroglou entrou em campo 50 vezes e até chegou a marcar 16 gols, mas as suas aparições ficaram bem abaixo da média. Em um determinado episódio, chegou a virar piada na imprensa local ao ser substituído no intervalo de um jogo após ter dado apenas 3 toques na bola durante todo o primeiro tempo. Tudo isso, aliado ainda ao descontentamento do próprio jogador, fizeram Mitroglou, em janeiro de 2019, ser emprestado ao Galatasaray da Turquia. No clube turco, por opção do treinador Fatih Terim, que chegou a afirmar publicamente que não pediu a contratação do centroavante, o grego, que tinha um contrato de empréstimo válido por 1 ano e meio, cumpriu apenas 7 meses, somando um total de 9 jogos e marcando 2 gols, e logo em seguida foi repassado para o PSV dos Países Baixos. Vale ressaltar que nessa altura Mitroglou precisava de mais tempo de jogo para reconquistar um espaço na seleção grega, já que sua última convocação havia acontecido em março de 2019, em um jogo da National League contra o Liechtenstein. Assim como foi na França e na Turquia, o centroavante, nos 8 meses que passou no PSV, jogou muito pouco. Saindo na maioria das vezes do banco de reservas, entrou em campo 18 vezes e marcou 3 gols. Então, como não houve a intenção de continuar com o jogador, Mitroglou foi devolvido ao Olympique de Marseille e ficou encostado até o final do seu contrato, que aconteceu em janeiro de 2021. Em uma tentativa quase desesperada de reencontrar o seu futebol, a estrela grega apostou mais uma vez em um retorno ao futebol do seu país. Só que dessa vez, o seu destino não foi o Olympiacos. No finalzinho de janeiro de 2021, ele foi anunciado como reforço do Aris. Com a camisa amarela e preta, Mitroglou até chegou com status de principal estrela do elenco, mas com o passar do tempo, aquilo que parecia ser um bom recomeço virou uma verdadeira passagem frustrada. O centroavante acumulou uma série de problemas físicos e só conseguiu entrar em campo 11 vezes e marcou 2 gols. Sua saída, oficializada em julho deste ano, aconteceu de maneira unilateral, após o próprio jogador, alegando falta de pagamento de salários, abandonou as dependências do Aris. Desde então, Mitroglou segue livre no mercado e publicamente já divulgou que, caso não apareça uma proposta interessante, deve anunciar sua aposentadoria nos próximos meses. De acordo com alguns sites de notícias da Grécia, o centroavante, enquanto segue afastado dos gramados, deve participar nos próximos meses de um reality chamado Survivor, bem parecido com o No Limite aqui no Brasil. Se vai participar do programa ou não, pouco importa. Fato é que Mitroglou, caso não aconteça uma grande mudança, segue aos 34 anos a passos largos rumo a um final de carreira bem discreto. E não se esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Vai lá no nosso Instagram também, é canal Gol de Canela. Até mais!